Olá, a Terra Prometida foi completamente distribuída e adivinha, o repouso finalmente chegou. Olha só, em Josué 21 e 22, as cidades levíticas são designadas e as tribos da Transjordânia retornam com riquezas abundantes. O Salmo 114 vai celebrar aquela libertação incrível de um perigo de morte, mostrando uma confiança inabalável no Senhor. Enquanto isso, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4, nos revela algo transformador. Fomos libertados da escravidão da lei e adotados como filhos de Deus. E o catecismo ainda nos mostra que somos o povo de Deus, sacerdotes, profetas e reis. Prepare-se para compreender tudo isso hoje, desde a distribuição das cidades sagradas até a nossa maravilhosa vocação. É uma alegria imensa iniciar mais este estudo com você. Sabe, se você busca entender como Deus cuida dos seus servos nos mínimos detalhes, como ele fez com as cidades levíticas, ou por que a libertação da lei nos torna verdadeiramente livres em Cristo, este estudo é exatamente para você. Como é que somos adotados como filhos de Deus com plenos direitos de herança? Qual é a nossa verdadeira vocação? Bom, eu estou aqui com você hoje e nós vamos mergulhar fundo nos textos de Josué 21 e 22, no Salmo 114, em Gálatas 4 e no Catecismo 781 a 786. Vamos juntos? Nossa agenda de hoje está bem direta. Passaremos por 1. Repouso e promessa. 2. Livres dos laços da morte. 3. De escravos a herdeiros. 4. Um povo sacerdotal e real. 5. Aplicação prática. E 6. A sua vocação diária. Sem perder tempo, vamos lá. Parte 1. Repouso e a promessa. Vamos dar uma olhada em Josué, capítulos 21 e 22. Pense bem. Depois de tantas batalhas, depois de dividir a terra toda, chega a hora de cuidar da galera que cuida das coisas de Deus, os levitas. Moisés já tinha prometido isso da parte do Senhor. E é impressionante ver a precisão de Deus aqui. São 48 cidades no total, com áreas de pastagem para os animais, tudo distribuído no meio das outras tribos. Funcionou assim. Os carratitas receberam 23 cidades, os gessonitas 13 e os meraritas ficaram com 12 cidades. O grande ponto aqui, a verdadeira cereja do bolo, é que o texto nos diz que o Senhor deu a eles repouso de todos os lados. Nenhuma, literalmente nenhuma das boas promessas de Deus falhou. Ele cumpre absolutamente tudo o que diz. E aí, a gente esbarra numa lição maravilhosa sobre unidade espiritual no capítulo 22. As tribos lá da Transjordânia estão voltando para casa com a bênção de Josué. E olha, eles voltam ricos. Muito gado, prata, ouro, bronze, uma bênção completa. Mas, no meio do caminho, eles constroem um altar imenso perto do Rio Jordão. O que acontece? As outras tribos entram em pânico, achando que é uma rebelião, uma traição contra Deus e já se preparam para a guerra. Mas calma, a intenção deles era justamente o oposto. Aquele altar não era para sacrifícios de forma alguma. Era um altar de testemunho. Eles até o chamaram de Ed, que significa testemunha. Era a forma deles garantirem que as gerações futuras soubessem que eles também pertenciam ao Senhor. Um baita exemplo de zelo por manter a nossa unidade na fé. Parte 2. Livres dos laços da morte. Entrando agora na intimidade do Salmo 114. A gente sai daquela história de nações e exércitos e entra direto bem no fundo do coração. O salmista diz uma coisa muito forte. Os laços da morte me envolviam. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. Gente, é um grito de desespero mesmo. Ele estava completamente sufocado pelas amarras da aflição. Mas na hora do aperto profundo, ele clama. E sabe o que ele descobre? Que o Senhor é infinitamente bom, é justo e é cheio de misericórdia. Deus tem um carinho todo especial pelos corações simples. Ele enxugou as lágrimas do salmista e firmou os pés dele para que não caísse. Isso nos dá uma certeza muito reconfortante. Na presença do Senhor, nós somos salvos do perigo e continuamos caminhando na terra dos vivos. Parte 3, de escravos a herdeiros. Vamos conferir Gálatas capítulo 4. Aqui, o apóstolo Paulo pega essa ideia de libertação e eleva para um nível definitivo e universal. Ele explica que antes a gente vivia escravizado pelos rudimentos do mundo, presos à lei como se fôssemos crianças menores de idade precisando de tutores. E aí ele usa uma analogia que é simplesmente genial. Ele contrasta duas realidades espirituais. De um lado temos Agar, que representa a aliança lá do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. É um filho nascido da carne, da natureza humana. Do outro lado temos Sara, que representa Jerusalém lá do alto. É a aliança baseada na promessa e que traz a verdadeira liberdade. A conclusão? Nós somos como Isaac.
Nós somos os filhos da promessa, filhos da mulher livre. E o resultado glorioso desse resgate é a nossa adoção. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus não poupou esforços, enviou seu próprio Filho para nos resgatar da lei. E o que a gente ganhou com isso? Deus derramou o Espírito de seu Filho bem nos nossos corações e agora a gente pode clamar: Abba, Pai. Abba é uma palavra tão íntima, tão cheia de afeto, é como dizer papai mesmo. Então, a mensagem de Paulo é clara e de encher os olhos de lágrimas. Você já não é mais escravo, nós somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros legítimos por graça de Deus. Parte 4. Um povo sacerdotal e real. O que o Catecismo nos diz nos parágrafos 781 a 786. Olha, através da fé e do batismo, nós não fomos salvos para ficar cada um no seu canto de forma isolada. Fomos unidos e constituídos como o povo de Deus. E Jesus Cristo é a nossa cabeça. Como estamos coladinhos nele, o povo messiânico passa a compartilhar de 3 funções maravilhosas. Primeiro, a função sacerdotal. Todo batizado é consagrado pelo Espírito Santo para oferecer a própria vida a Deus. Segundo, a função profética. Nós somos chamados a ser testemunhas vivas de Cristo no meio do mundo. E terceiro, a função real. Mas atenção, reinar aqui é diferente. Jesus é rei do universo porque se fez servo de todos. Portanto, para nós, reinar é servir. Nossa dignidade real atinge o topo quando servimos a Cristo na pessoa dos mais pobres. Que propósito maravilhoso para darmos as nossas vidas, não é? Parte 5. Aplicação prática. Como a gente resolve as nossas dúvidas espirituais mais profundas? Agora eu te convido a fazer uma pausa e refletir sinceramente. Você é verdadeiramente livre em Cristo? Ou lá no fundo ainda vive como um escravo? Nós temos a dignidade de quem foi adotado com uma herança infinita. Mas às vezes a gente esquece disso e volta a se prender naquelas coisas fracas do mundo. Ficamos com medo de sermos julgados por um tutor quando deveríamos estar descansando no colo do nosso Pai. Perceber e viver essa diferença muda absolutamente tudo. Para arrancar qualquer resquício de dúvida do coração, vamos juntar os pedaços do nosso estudo. Bateu aquele sentimento de desamparo? Lembra de Josué? Deus cuida de nós e nos dá um refúgio seguro. Tá com medo? O Salmo 114 nos garante que ele escuta o nosso choro e nos tira ativamente do perigo. Bateu a sensação de que não tem valor? Paulo diz lá em Gálatas que nós fomos adotados, somos herdeiros legais. E se faltar propósito na caminhada, o Catecismo te lembra da sua dignidade máxima. Você tem um chamado para ser sacerdote, profeta e rei, servindo ao próximo. Nossa, essa solução espiritual é robusta e inabalável? Parte 6. Sua vocação diária. Chegamos à lição suprema da nossa jornada hoje. Reunir todo esse conhecimento não é só para encher a cabeça de teologia, não. É para transformar a nossa realidade. A grande lição do dia 112 é que Deus cuida completamente do seu povo. Ele dá colo, provê tudo e, o mais incrível, nos libertou de uma vez por todas da escravidão. Nós somos filhos verdadeiros, filhos da promessa. Então o chamado supremo para você hoje é: viva essa liberdade. Celebre diariamente a alegria de poder chamar o Criador de papai e coloque a mão na massa. Realize a sua vocação, seja uma testemunha na verdade e sirva com amor aqueles que mais precisam. E por favor, não deixe a sua jornada de fé parar por aqui. O hábito a gente forma é na constância de estarmos expostos à palavra, um pouquinho por dia. Na descrição aqui embaixo tem um link com todo o conteúdo para você ler e se aprofundar gratuitamente. Para continuar direto no nosso próximo estudo do dia 113, é só clicar na indicação que está aparecendo na sua tela agora. Ah, e não esquece de comentar dia 112 concluído para registrar esse compromisso maravilhoso. Um abraço bem carinhoso e nos vemos amanhã.